Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja bem, saudável, em proteção. Começando a primavera e começando com calor insuportável. A sorte é que estamos terminando. Estamos quase lá. Falta muito pouco. Hoje, finalmente, conforme prometido, vamos estudar a lei da queda tendencial da taxa de lucro. É difícil falar de um jeito bom em português, né? Então, lei da queda tendencial da taxa de lucro. Como o nome já diz, é uma lei. Eu tive o privilégio de orientar um aluno na graduação, seu trabalho de conclusão, o senhor Bruno Prado, que escreveu um arrazoado sobre o que a gente pode tentar entender como lei na obra de Marx. Ele pesquisou esta lei aqui e também, claro, a nossa já conhecida Lei Geral da Acumulação Capitalista, a lei do valor que atravessa a obra sem um locus próprio. E, além disso, temos a contribuição grandiosa de Georg Lukács na sua ontologia do ser social, né, que ali também tenta... porque se o capitalismo é um sistema, um modo de vida provisório, efêmero na história do mundo, é óbvio que essas leis são leis que também vão desaparecer com o desaparecimento do capitalismo. Ou seja, são leis contrárias, críticas ao conceito de lei que se tem, por exemplo, em Ricardo. Para Ricardo, o capitalismo ia desaparecer por problemas naturais, como nós vamos ver hoje. Como o próprio Marx... Então nós estamos na terceira sessão do livro 3, e como já anunciado, essa lei de queda tendencial da taxa de lucro é o centro, é o coração das preocupações contemporâneas sobre a questão de como que eu posso pensar uma crise econômica. Quer dizer, ali, nesta lei, para muitos e muitos intérpretes, está o centro explicativo das crises econômicas segundo a teoria marxista. Já vimos que no século passado, durante muito tempo, se utilizou, se deu ênfase maior à reprodução, né? Quer dizer, como um lugar da crise, o desequilíbrio da reprodução seria o lugar de manifestação da crise, né? A tentativa do sistema de tapar os buracos do navio afundando, né? Rosa Luxemburg, Lenin e tantos outros. Houve autores que conciliaram a reprodução com a tendência de queda da taxa de lucro. Henrique Grossman e Hilferding. Seja como for, hoje em dia, em 2020, a corrente preponderante interpretativa, ou seja, a corrente anglo-americana, dos dois lados do Atlântico, confere a esta seção do Capital um grande poder explicativo e busca mensurar uma taxa de lucro com desafios estatísticos virtualmente intransponíveis. Né? A gente acha, né, parece um lugar comum, parece o senso comum dizer que o lucro é a categoria central do capitalismo. Né? Você não vai gastar seu dinheiro produtivamente se não for para lucrar. Né? E, no entanto, carecemos de dados sobre uma lucratividade média do sistema, a lucratividade das empresas. Temos balanços de grandes empresas, mas não temos uma lei, uma lucratividade do mundo, né, de um país. Então, temos que trabalhar com dados muito precários. Né? Participei de um esforço de pesquisa, tenho participado de um esforço de pesquisa no CEDEPLAR e Alhures, que a gente apanha muito dos dados para
tentarmos mensurar e verificar o comportamento da taxa de lucro ao longo de um século, por exemplo, né? São coisas muito desafiadoras. Seja como for, aqui nós vamos trabalhar com a singeleza dessa seção 3, que é a menorzinha, uma seção inteiriça. Hoje em dia, quando a gente compara o manuscrito de 64, 65, ou seja, o manuscrito original, com o que foi publicado por Engels, a gente vê que Engels, em algumas horas, falou, não, mas tem que cair, vai cair. E mais do que cair, o capitalismo vai ser derrubado por isso, né? Ou seja, o manuscrito de Marx, é muito bom que a gente tenha esse manuscrito, já publicado inclusive em inglês, para que a gente faça um cotejamento e mostre a prudência de Marx, de um lado, e a imprudência engelsiana, tentando dizer que ali está a derrubada do capitalismo, né? Quer dizer, são lugares que, vira e mexe, os marxistas gostam de dizer que ali está a queda do capitalismo, a queda da taxa de juros, a tendência de queda. Estou falando de uma tendência, mas, em geral, tem sido lida como o destino, a queda, o rapel do capitalismo a caminho do abismo, né? Não é bem assim. Vamos, então, enunciar a lei. Eu, na descrição do vídeo, vou colocar ali 3 formas de definir taxa de lucro. Aqui vou trabalhar com a mais singela que temos utilizado desde a semana passada. A taxa de lucro é a mais-valia dividida pelo capital adiantado, ou seja, C mais V. É o quanto eu extraio de excedente, de lucro, se diante do capital inteiro que adiantei, né? Chamada mistificação do lucro. Postulamos na semana passada a formação de um lucro médio dada a concorrência perfeita, que é um descalabro teórico, postular a existência da concorrência perfeita, mas supondo a concorrência perfeita, cada unidade de capital vai tirar uma unidade excedente, dada uma taxa de exploração. Ponto, parágrafo. Se eu tenho minimamente estável no tempo a taxa de exploração, ou seja, o M, ou seja, a capacidade que eu tenho de extrair mais valor em relação ao quanto eu pago ao trabalhador, e se minimamente os salários ficam estáveis, o que está acontecendo e o que eu tenho que olhar é a tendência, o impulso irracional da sociedade de mercado, o impulso irracional do capitalismo a caminho de inovações que relativamente substituem trabalho por capital, capital variável por capital constante. Relativamente, eu vou aumentando a quantidade de máquinas, equipamentos que cada trabalhador opera. Ou seja, nos nossos termos aqui, vou elevando a composição orgânica e, consequentemente, a taxa tende a cair. É uma tendência sistêmica. Como eu já falei aqui na semana passada, se o empresário ficasse trabalhando, só explorando ali no chicote o trabalhador, pelas nossas premissas aqui, ele obteria muito mais valor, né? Mas existe uma coisa chamada concorrência, vamos fingir que nem que seja perfeitinha. A guerra de todos os empresários contra todos, e a melhor maneira de sair na frente dessa corrida de ratos é, evidentemente, inovar, ser mais produtivo. Se eu aumento, então, a quantidade de capital passado, capital constante, consequentemente eu estou aumentando o meu denominador e, com isso, a taxa tende a cair. Ou seja, a lei da queda tendencial da taxa de lucro é a irmã siamesa da lei geral da acumulação capitalista. Só que agora eu estou olhando para o próprio motor, né? A lei geral da acumulação capitalista media
enunciava o destino da classe trabalhadora. Mas ali, nas revisões das várias edições do Capital, é óbvio que Marx vai falar de concentração de capitais, centralização de capitais, né? Vai falar um pouco disso. Mas aqui no livro 3, eu vou dizer do destino do próprio sistema. Não é à toa que o livro se chama O Capital. O motor, o conceito que move, o motor imóvel deste nosso modo de vida que já dura aí bem uns 400, 300 anos. Então notem que eu tenho que fazer algumas hipóteses aqui, e o honorável Michael Heinrich vai jogar lenha na fogueira quando disser que é impossível parar a taxa de mais-valia, parar o tempo, né, de exploração, o tempo de produção, o tempo necessário para só fazer crescer o capital constante, né? Quer dizer, vai apontar no seu brilhante livro A Ciência do Valor os problemas de enunciar essa lei de maneira tão cândida quanto o faz o senhor Karl Marx. E isso gerou, e tem gerado nos últimos 30 anos, debates acérrimos, né? Mas, por enquanto aqui, nós estamos enunciando a lei nesses termos. Com o aumento do capital constante, o aumento relativo do capital constante no denominador da taxa e a diminuição relativa do capital variável, suposta uma taxa de exploração minimamente estável, ou seja, o Mzinho lá de cima, eu tenho uma tendência de queda da taxa. E a partir daí, o senhor Karl Marx começa a brincar de dialética, começa a coquetear com a dialética. É chocante nessas primeiras páginas da terceira seção que ele diga que a taxa de lucro mede o próprio desespero do capital. Porque como é que eu vou superar essa tendência de queda? Eu vou produzir mais. Eu tenho uma capacidade produtiva maior. Então, a taxa de queda, quando está caindo, quando a lucratividade do sistema está caindo, ao mesmo tempo eu tenho uma ampliação da produção. Quer dizer, o capital fugindo do seu destino, né? Ele está lucrando menos porque ele mesmo decidiu produzir com uma tecnologia superior. Então, se eu aumentar a quantidade de capital, se eu investir mais em capital, concentrar capitais e aumentar a oferta de mercadorias, ou seja, se eu produzir uma massa maior de mercadorias a um valor menor, pode ser que eu consiga, no agregado, lucrar mais, na massa de mercadorias individuais. Ou seja, a tendência de queda da taxa de lucro mede a aceleração da acumulação. A quantidade de capital que eu começo a mobilizar para evitar que a lucratividade caia. Certo? Então, a massa de lucro pode subir. A massa de lucro eventualmente vai subir, porque eu vou produzindo uma tonelada de bugigangas. Ah, todo mundo já tem carro? Agora vai ter um helicóptero. Todo mundo já tem smartphone? Agora vai ter um relógio colado no smartphone. E assim sucessivamente. O nível de bugigangas que nós temos consumido, né, eventualmente com preço maior, menor, ainda não estamos falando de renda. Então a massa de lucro, ela pode e vai subir. Porque com a tendência de queda da taxa de lucro, eu tenho que acelerar a acumulação. A nossa querida marcha forçada, né, para usar a expressão da nossa professora Maria da Conceição Tavares. Certo? Então, se a taxa tem uma tendência de queda, eu preciso correr contra isso e aumentar a massa de capitais, investir. E é óbvio que eu não vou fazer isso com pequenos capitais, eu vou aumentar o tamanho do investimento, vou criar barreiras à entrada e assim sucessivamente, né? Portanto, a queda da taxa de lucro mede a aceleração da acumulação.
contraditoriamente. Quanto mais difícil é lucrar, mais o sistema vai espontaneamente querer acumular. Quer dizer, eu invisto na tecnologia, minha lucratividade cai, mas eu aumento a massa de mercadoria, né? Isso é o mundo que David Ricardo viu, né? Ele percebeu isso. Só que no celebérrimo artigo sobre o preço do trigo, ele achou que o limite da lucratividade era a natureza, né? Assim, que eu vou explorando ali as terras menos férteis, vou gerando renda e o lucro vai cair por conta do limite natural, que é o caráter ideológico da economia política, né? Ricardo não consegue imaginar que o capitalismo seja um fenômeno historicamente circunscrito. Ele acredita que o capitalismo é da natureza humana, eterna e imutável, e que enfrentará no futuro distante, né? Ricardo é o Ludwig Beethoven, né? O desencantado do mundo, o homem da restauração, o homem do pós-iluminismo, né? Quer dizer, o Hegel do fim da vida, todos eles refletindo o romantismo, o mal do século, etc, etc. Certo? Portanto, o preço unitário das mercadorias cai, mas a massa de mercadorias, e isso gera, ao fim e ao cabo, o vínculo de Marx, do marxismo, com a ecologia, né? O ecossocialismo. Né? Como é que eu vou ficar aqui enchendo o saco do mundo? Não, produzam menos. Não tem jeito, eu vou precisar de matérias-primas, vou precisar de energia, né? Vou precisar do lítio de certos países, de commodities, petróleo, né? E são eles que ficam vendendo essa maravilhosa ideia. Vamos viver com menos, né? A austeridade americana, a austeridade europeia, né? Japonesa, né? Vamos viver uma vida mais austera, mais regrada. Essa é a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Capítulo 13 do livro 3 do Capital. Muita gente para de ler no capítulo 13, mas no 14, Marx imediatamente vai dizer o seguinte: tem a tendência, mas tem as circunstâncias contrárias à lei, que a gente comumente e informalmente chama de contratendências. Existem contratendências. E o livro do Henrique Grossman, né, a acumulação capitalista derrubada, a acumulação e derrubada do capitalismo, ele vai, a maior parte do livro, ele fala de derrubada, mas uma boa parte do livro vai falar exatamente isso, das contratendências. No Capital, no capítulo 14 do livro 3, Marx aponta 6 contratendências, não podemos pensar muitas outras. Por exemplo, aumento da exploração. É muito difícil de entendermos que quando eu aumento a produtividade, eu estou barateando os bens necessários do trabalhador. Então eu posso aumentar a exploração. Por outro lado, também, em situações limite, eu tenho o exército de reserva, né? Então, aumento da exploração, redução do salário e exército de reserva, né? São 3 coisas que lidam com o vizinho, né? Eu vou aumentar a carga. Intensificação do trabalho. As pessoas hoje estão trabalhando mais do que trabalhavam há 30 anos atrás, né? Se o teu chefe manda um WhatsApp no domingo à noite e você não responde, você está demitido, como diria o presidente americano. Ele está no olho da rua. Se você se atrasa 10 minutos, etc, etc. É uma contratendência, quer dizer, eu aumento o M, o numerador da taxa. Né? Segundo lugar, o barateamento do capital constante. Né? Quem já teve a alegria de andar num Opala da década de 70, uma Veraneio, um Fiat 147, um Citroën, os carros hoje são feitos de plástico. Né? Bate ali, capota, vira um parangolé de sangue, né? Um Fusca era um carro para a vida inteira. Então, o barateamento do capital constante,
né? Fabricar as coisas com matérias-primas mais ordinárias, por exemplo, né? Em vez de servir as coisas com ferro, vidro, etc., vai no plástico, vai no reciclável, né? Eu gosto de ver que tem muita coisa reciclável, mas eu nunca vejo, foi feito, né? Você nunca compra uma jarra de suco, essa vasilhame aqui foi reciclado, né? Assim, dá até um certo nojo aos burgueses e classes médias por aí, né? E finalmente eu tenho dois elementos, que é o comércio exterior, quer dizer, o exportar mercadorias, exportar capitais, e em sexto e último lugar, o intrigante capital por ações, o crédito, né? Quer dizer, o rodar mais rápido. Eu preciso mobilizar tanto capital que eu pego capital, dinheiro que esteja, o tesourinho que esteja disponível por aí, para fazer frente a um investimento maior, né? Ou seja, o aumento à própria oferta de capitais. Portanto, quando eu digo de lei, Marx, e aqui estou citando o nosso aluno que se formou na face, hoje é aluno do mestrado no CDPLA, os marxistas também passam na ANPEC, não duvidem disso, é uma tendência, né? Existem forças atuando contra, né? E aí eu posso fazer uma belíssima leitura dentro da filosofia alemã, né? O que é força para Immanuel Kant, o que é força e o entendimento para Hegel, né? São forças que eu não posso dizer que vai cair vertical, não. É contraditório. Existem contratendências. E aí o Engels acrescentou uma frase: mas que vai cair, vai. O que cai é a taxa. Mas o sistema não vai ser derrubado por isso. O sistema recorre a métodos sórdidos. Queimar estoques estragando, né? Essa semana causou um espanto na sociedade brasileira, jornais, a imprensa, veiculando matérias de quando você pode e deve comer comida estragada. Ah, tá cara a comida? Como é uma comida estragada? Uma comida com validade vencida? Poxa, que beleza. Podia ter parado por aí, mas o capítulo, né, assim, a seção 3, ela é cheia de idas e vindas, por isso que eu recomendo vivamente. É um trabalho cansativo, que dá preguiça, que você esquece, depois você volta para ler o livro 3, você esquece do manuscrito. Recomendo a leitura do manuscrito 6465, o original de Marx. Marx em suas palavras. Engels pegou vários pedaços soltos, várias pontas soltas, vários fios desencapados e fez um bom trabalho. Na opinião, por exemplo, de Fred Mosley, fez um bom trabalho, tirando essa coisa de que ali vai acabar tudo, que é o apocalipse sinal. E juntou tudo num terceiro capítulo da sessão, ou seja, o capítulo 15, que são as contradições internas da lei. Então, a primeira contradição é o chororô de David Ricardo. Ricardo achava que a queda do lucro se devia, como eu falei, à questão da renda, o aumento, a exploração de terras menos férteis. Na verdade, o que eu tenho é a interação entre a desaceleração da lucratividade que mede a aceleração da acumulação. Eu começo a superproduzir capitais. Eu tenho um excesso de capitais, que em momentos de prosperidade começa a empregar mais gente, exporta, vende, compra. Ou seja, eu tenho um aumento da massa de capitais. E isso é da essência do capitalismo. Eu poderia dizer da essência humana, melhorar e aprimorar continuamente as forças produtivas, e a gente volta lá para nossa primeira aula emergencial,
né, aquele hominídeo do Stanley Kubrick, existe esse impulso nosso de fazermos as coisas melhores. Mas o capitalismo torna isso um impulso social, né, torna isso um modo de vida. Né? Não é uma essência humana, mas é da essência do capitalismo acelerar as forças produtivas e produzir mais capital. Consequentemente, eu gero, em algum momento, a festa acaba. Não é que a festa tem que acabar, mas no nosso sistema eu vou a oferta de capital, o capital se torna tão excessivo que ele se torna supérfluo. É? Eu tenho limites ali à própria valorização do capital. E aí a frase célebre, né? A barreira da produção capitalista é o próprio capital. O capital vai criando barreiras para ele mesmo que ele vai ter que... cadeias douradas que ele vai ter que ele mesmo romper. Certo? Então, eu vou gerar durante um tempo capacidade ociosa, destruição de capitais. Temos falado tanto disso aqui, da destruição da indústria, da desindustrialização do Brasil. Né? Existe ou não existe isso? Ontem o Dr. Gustavo Franco publicou uma coluna no Estadão em que ele fala das empresas zumbis, que a OCDE está preocupada com tanto de empresas supérfluas que estão fechando as portas no mundo antes da crise da pandemia. É óbvio que ele promete que no próximo artigo vai mostrar que no Brasil essas empresas zumbis, como ele chama, são as estatais, né? Não sei o que vem pela frente, mas ele usou essa expressão empresas zumbis. Existem empresas zumbis no mundo todo. Prédios, máquinas e tudo isso, né? E aí vem a teoria canônica que domina o mundo dizer que as pessoas não trabalham porque não querem. Assim, elas, não, eu não quero trabalhar, não, eu prefiro ficar na praia, né? Eu prefiro ficar à toa. O capitalismo gera a sua capacidade ociosa. Então agora eu estou olhando aqui, examinando a lei de queda tendencial, eu estou olhando o próprio destino do capital. Né? Ele se superproduz para fugir da queda, e ao se superproduzir, se superproduzir, gera um excesso de forças produtivas que ali na frente do T2 vão se tornar imprestáveis. Vão se tornar imprestáveis, mas eventualmente continuam a existir capacidade ociosa. Máquinas paradas, né? Se parar muito tempo, prédios, etc. Né? Então eu tenho aqui o início de uma exposição sobre o ciclo econômico, certo? Um tempo que eu gero excesso e depois eu concentro capitais, né? Agora mesmo o Brasil vai viver um boom de fundos imobiliários, né? Tem tanta casa para vender, tanto prédio à toa, as pessoas não vão nem mais trabalhar em escritórios, mas esses prédios estão aí. Eles vão mudar de mãos, vai aparecer o capital bancário aí na frente, para fazer essas transações, né? Essas tenebrosas transações. Por outro lado, quando eu olho de novo, e é isso que Marx faz no final deste capítulo das contradições da lei, eu concluo que não há excesso de população. Que essa regra e essa lei de ouro da economia canônica da escassez, quer dizer, a miséria relativa da população, é uma ficção. Que eu tenho condições produtivas infinitas de alimentar, de promover o bem-estar de todos. Vamos todos ou não vamos ninguém, diria o jovem Marx. Mas, diria o velho Paulinho da Viola, não sou eu que me navega, quem me navega é o capital. Então, se o ritmo da acumulação chega uma hora que eu estou produzindo tanto capital, eu terei ociosidade, terei a necessidade de destruir um pouco esse estoque de capital. E aí aparecerá a crise econômica. Essa é a singela terceira seção do livro 3 do Capital. A lei de queda tendencial da taxa de lucro. Quer dizer, as contradições do próprio modo de vida que todos nós
todos nós, no planetinha Terra, enfrentamos. Tá? Repita-se, o debate atual, a exegese atual, de um lado vai dizer, essa lei tem problemas matemáticos, problemas de formalização. Né? Mas por outro lado, e do outro lado, pessoas que dirão, intérpretes respeitáveis, que dirão, aqui está o centro da crise. Né? Eu, para seguir meus amigos juristas, sempre tenho uma teoria mista, né? E a teoria mista diz o seguinte, cito de cabeça aqui, mal citando, parafraseando, Marx vai dizer o seguinte, por que eu estou expondo primeiro a lei para depois falar dos tipos de capital de lucro que virão nas páginas seguintes? O capital mercantil, o capital bancário, o capital portador de juros. Ora, essas formas fenomênicas do capital que serão expostas, uma parte eu vou expor nas aulas sincrônicas e a parte principal, o prato principal, na semana que vem, que é o capital portador de juros. Porque isso é uma tendência, eu preciso dessa lei aqui para explicar o comportamento sistêmico da lucratividade média que perpassa todos os capitais. A forma de manifestação da lei é que vai ser diferente, que vai aparecer de maneiras peculiares quando eu colocar um mercado acionário, mercado de ações. Né? Mas a essência da essência, né, a essência ao quadrado, está enunciada desde já. A tendência, o ímpeto, a produção do excesso, a parte maldita, que é o próprio capital. O capital vai fugir da dificuldade de lucrar, se reinventando a cada passo. E ao se reinventar a cada passo, ele mesmo gera parcelas supérfluas de si, que precisam ser compradas, vendidas ou, é uma boa hipótese, exterminadas. O capital também é destruído, também morre. E o capital brasileiro está na UTI. Está na UTI e nós estamos aqui discutindo se vai ser quem que é o mais moralmente ético, a forma jurídica, o que vamos fazer, as leis que vão fazer o mercado brasileiro se destravar. Enquanto isso, o mundo passa e a gente passa e o mundo acha graça. Esta é a terceira sessão do livro 3, do Capital. Agora sim, a gente já está em outro patamar. Nós já dominamos toda uma teia categorial que saiu da mercadoria. E hoje, por ironia, estamos queimando mercadorias, estamos destruindo mercadorias, né? Estoques estragados, tudo isso. Não é uma questão de escassez. A escassez é uma variável dependente. Ela depende do ritmo com que o capital foge de seu destino, foge de suas tendências suicidas. E essa tendência é medida pela queda da taxa de lucro. That's it. Muito bem. Se você receber este vídeo, receberá um convite para nossas atividades sincrônicas da semana. Espero que você fique bem, proteja-se e até a próxima. Tudo de bom. Evoé.